Ih, o meu Desligar. celular. Pera aí, vou desligar o celular. Só um segundo. Esse liga e desliga é um saco. Deixa o Castanho desligar o dele aí. Desligou já? Pronto. Pronto, vambora. Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da Bolsa e convido você, como sempre, para dar uma passeadinha no Facebook no meu nome e olhar tanto a página do programa Mercado Futuro, que sempre tem informação sobre o programa, e o canal no YouTube, o Direto da Bolsa, que tem um vídeo novo lá. Bem, o assunto de hoje é um assunto bastante complexo, que é o seguinte: quando você pensa que está tudo resolvido com relação ao Código Florestal novo, eh, tem aí cada estado faz a sua legislação para recuperar a área, etc, etc. Quando você acha que as coisas estão caminhando como eu achava, você vê que tem muita coisa ainda para ser resolvida. E esse é o assunto principal do programa de hoje. Basicamente, focado no estado de São Paulo, mas vale para os outros estados. Cada estado vai ter que se virar aí para resolver. Uma das questões é o seguinte: você tem que recuperar a área em São Paulo. E aí tem, não sei se é lei ainda ou não é, que o fazendeiro podia comprar uma área fora do estado de São Paulo. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Fiquei sabendo agora, pelo meu entrevistado, que tem umas ações, são ações de inconstitucionalidade, eu não sei se é a DIN, mas eu acho que é a DIN, que propõe voltar para o que era antes do novo Código Florestal. Também meu entrevistado vai explicar o que isso pode significar. Ou seja, essa questão tá quase que nem o Brasil, complicado. Meu, inter... meu entrevistado é o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do IEA, estudioso, especialista nessas questões. Nós vamos começar falando da Zadim ou vamos falar desse negócio de Não, podemos. plantar fora do estado? Pode ser, pode ser. Isso não é ruim? Porque o que eu li dizia que era ruim. Não, eu acho. Aí que tá. O fato de você poder compensar a reserva legal fora da sua propriedade é algo muito bom. Porque, teoricamente, ela daria condições de você ter uma utilização dessa reserva ambientalmente adequada, que é o que o código prevê. O código prevê que as reservas tenham uma série de funções ambientais. Você pega o estado de São Paulo, que o tamanho médio das propriedades é de 63 hectares. Quer dizer, o tamanho médio da reserva seria 10 hectares, 12 hectares. Você não faz política ambiental com reservas de 12 hectares. Né? Então, bem-vinda a possibilidade de você fazer a reserva fora da sua propriedade e que houvesse uma política que integrasse isso. O que acontece? Na lei nacional, se abriu a possibilidade de que você compensasse a sua reserva legal no mesmo bioma. O bioma Mata Atlântica vai do Rio Grande do Sul até, até o Ceará, sei lá. Né? Mas, quer dizer, então teoricamente você poderia compensar, desde que você estivesse no bioma Mata Atlântica, compensar uma mata de araucária no Paraná por uma mata tropical ali no sul da Bahia. Isso foi aberto essa possibilidade. Uma possibilidade, no meu modo de ver, absurda. Né? Mas tem. Quando se fez a lei paulista, o que se pensou? Não, isso acaba sendo um direito. Você não pode simplesmente ignorar um direito que a lei lhe dá. Então eles tentaram restringir este direito. Como é que se restringiu o direito? Se
o proprietário optar por fazer a compensação fora do estado de São Paulo, tá certo? Ele tem que se submeter a algumas regras. Teria que ser, primeiro, no mesmo bioma. Segundo, numa bacia hidrográfica que também tivesse reflexos no estado de São Paulo. E que isto fosse, de fato, fiscalizado pelo estado receptor dessa compensação. Então são 3 condições que foram colocadas, mas não se conseguiu, vamos dizer, impedir que você pudesse fazer a compensação em outro estado. Ecologicamente falando, por exemplo, São Paulo, isso eu acho que você que me disse, por exemplo, que teria que repor Cerrado. O Cerrado paulistano é onde é hoje Ribeirão Preto. Isso. Quer dizer, tem cana lá, assim, como é que fazia? Cortava e ia plantar aquela mata? Não, veja bem, o Cerrado, ele tem mais ou menos 82 mil quilômetros quadrados no estado, que tem 240. É uma porcentagem razoável do estado, é Cerrado. Ele entra pelo norte, Ribeirão Preto, e ele pega toda aquela faixa central e vai até Itapetininga. Mas ainda tem, eu não vejo Cerrado. Não, ainda tem um pouco. Ele aconteceu o seguinte, o São Paulo, por uma série de características, sempre teve a questão da terra boa, aquela história Terra toda, roxa. Terra roxa, os latossóis, os podzóis. Então o Cerrado ficou desprezado durante muito tempo, enquanto se fazia essa abertura, porque quando foi feito o desmatamento e a abertura, que se chamava em São Paulo, você não tinha adubação. Era adubação orgânica, então você precisava depender muito da fertilidade natural. Então o Cerrado foi uma espécie de patinho feio ali. Ninguém ligava para o Cerrado. Até o momento em que técnicas de exploração de Cerrado se disponibilizaram por causa do Planalto Central. Então você, mediante calagem, fertilização, etc., aproveitou inclusive as condições de mecanização do Cerrado, né? Então eles foram a última fronteira agrícola, digamos, do estado de São Paulo, foi o Cerrado. Como você bem lembrou, você tem lugares onde você tem cana em cima do Cerrado, não sei o quê. Pela lei, você teria que, por exemplo, se você está com uma propriedade em cima da área de Cerrado, você teria que recuperar sua reserva legal como o Cerrado. Se você estiver numa região de Mata Atlântica, como Mata Atlântica, e assim por diante. O pessoal está preferindo não fazer isso no Cerrado, tá certo? Por quê? Porque dada a localização, a fertilidade, a produtividade que eles alcançaram, eles não querem perder área de Cerrado para a reserva legal. Tá certo? Como você tem que necessariamente recompor num bioma igual, você tem que procurar outras áreas de cerrado. E São Paulo tem pouca, acabou ficando com pouca área de cerrado para você fazer compensação. Então surge a questão de você compensar, por exemplo, em Minas, desde que na mesma bacia, tá certo? Porque o custo ou o custo-benefício compensaria esse tipo de coisa. Muito bem, é complicado esse negócio. É complicado. Bem mais complicado do que eu imaginava. E ainda o seguinte, acho que tem que... Tá na hora do intervalo, não? Peraí, não. Fala. Não, que essas áreas de cerrado, do ponto de vista biológico, são muito ricas e tal. E elas têm uma característica importante no Brasil. Mesmo em São Paulo, elas são zonas de recarga de aquíferos. Elas são extremamente importantes desse ponto de vista de você fazer a recarga dos aquíferos. Se você sai de São Paulo, por exemplo, e vai para Minas e tal, ela é quase que a caixa d'água do Brasil está ali, no Cerrado, né? Ela tem o São Francisco de um lado, tem a Bacia Amazônica do outro,
e tem a bacia do Paraná, que é o sul. Quer dizer, é uma coisa importantíssima você manter o Cerrado como caixa d'água, como abastecedor, como manancial. Porque se você começar a usar demais a água do Cerrado, além da capacidade de reposição, você vai acabar prejudicando essas bacias hidrográficas. Eu tenho uma sugestão, nós vamos a um pequeno intervalo, eu converso Pois com não. o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Eu acho o seguinte, eu acho que o governador de São Paulo devia pegar lá toda aquela região do aquífero Guarani, fazer uma grande reserva, porque o Cerrado tem uma terra arenosa, Exatamente. porosa. Porosa. O governo faz isso, resolve o problema e a gente volta depois do intervalo. Até já. Tá certo. É coisa complicada. Porque esses técnicos aí diziam que mas São Paulo vai comprar em outro lugar, né? Vai compensar. Vai fazer falta na coisa hídrica de São Paulo. Uhum. É. Agora, você não pode jogar essa conta pro produtor rural. Sim, dá porra, jogar pro não tem Estado. cabimento. O Estado que Exatamente, faça. o Estado que faça. Porque vai ficar mais barato do que amanhã ele ficar sem água. Estou de volta ao programa Mercado Futuro, aqui ao meu lado o Eduardo Pires Castanho Filho. Eu esqueci de te falar, Castanho, Diga. ao vivo e na cor, que sempre que você vem aqui tem um fã, acho que ele sempre manda um comentário. É. Que papo bom do Castanho falando sobre o teu jeito calmo. Você é mineiro ou não? Não, santista. É do Santos. Eu brincava que numa redação Santista. tinha um monte de santista. E acho que na época não era muito chique o que eu falava, É, porque os bairros mudam, né? claro. Falou esse pessoal do Macuco aqui, É, eles no ficavam bravos. Macuco, no Macuco. Bom, santista então, Newton, é de Minas ele, viu? Acho que é ele que faz comentários. E eu brinquei no intervalo dizendo que eu acho que isso aí devia ser tarefa do Estado, mas eu acho que a gente já tem que começar a conversar de um tópico que você trouxe. Uhum. Que hoje nós estamos sob uma lei, sob um código florestal novo. Certo. E deu uma briga dos demônios, saiu quase pancada, mas depois teve um consenso. É. E tem alguns juristas ou advogados, eu não sei quem são, que estão colocando essa ação de inconstitucionalidade da lei. Isso quer dizer o que, Castanho? Se for aceita uma petição dessa. Então, a lei florestal nova, ela, vamos dizer, incorporou algumas coisas da lei de 65 e revogou algumas coisas da legislação que foi feita a seguir, que teve muito a ver com as áreas de preservação permanente e com a ampliação das áreas de reserva legal, né? Isso foi discutido, votado, acho que nós não temos que rediscutir isso. Só que houve reações a isso por parte do Ministério Público Federal e Estadual e por parte de algumas entidades ambientalistas que achavam que na questão ambiental você não tem essa questão, você não tem como é que se diz? Você não pode aceitar uma redução. Baseado em que eu não sei. Porque qualquer outra lei faz isso, a partir daquele momento passa a vigorar o que foi estabelecido na lei. Então entraram com algumas ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo, tá certo? Para tentar fazer com que essas questões fossem incorporadas ou reincorporadas ao texto legal e a implementação disso. Acontece o seguinte, se você pegar hoje a lei florestal, que está sendo feita, São Paulo está com um programa aí de fazer o CAR, nós já discutimos isso aqui. A partir do CAR feito, você vai ver quem está de acordo com a lei, quem está fora, quem estiver fora tem um prazo para se adequar através do que eles chamam de PRADA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental
das áreas que foram degradadas e não sei o quê. Tem regras, tem um decreto que foi feito agora em janeiro, depois tem uma resolução conjunta da Secretaria da Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente dizendo como é que isto vai funcionar. Então está todo mundo se preparando para isso. Eis que existe uma ADIM pesando em cima da cabeça desse pessoal. Tem gente que já fez o CAR com as regras da lei. Se as ADIMs forem aceitas, muda tudo. Você tem que refazer todos os 220 mil CAR que já foram entregues aqui em São Paulo. Fundamentalmente, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Está em cima da questão do percentual de reserva legal. Pela lei atual, você tem que ter 20% da propriedade como reserva legal e pode incluir as áreas de preservação permanente. Se você... de rio, essas coisas. Exatamente. Quer dizer, se você tiver 10%, vamos dizer, da sua área, for área de preservação permanente, você precisa mais 10%. Se você tiver 25%, você já está sobrando 5%. E assim por diante. Se as ADIMs vierem a ser aceitas, você tem que ter a área de preservação permanente e mais 20%. No caso do Estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento, nós não, mas nós usamos alguns levantamentos que foram feitos. Se a lei tiver que ser cumprida tal qual ela é hoje, você teria que reflorestar ou que recuperar em torno de 970, vamos dizer 1 milhão de hectares, para arredondar a conta, né? E os pequenos proprietários, ou seja, aqueles que estão abaixo dos 4 módulos rurais, ficariam devendo, porque eles não têm obrigação de fazer isso, uns 500 mil hectares. Né? Se as ADIMs vierem a ser aceitas, essa conta passa para quase 4 milhões e meio de hectares. Como a área agrícola de São Paulo está estável há quase 40 anos, você vai ter uma perda real, tá certo, de 20% da área agrícola do estado de São Paulo, se as ADIs vierem a ser aceitas. Tudo bem, vamos supor que isso transformasse o estado de São Paulo numa maravilha ambiental. Não é verdade, porque é aquilo que nós conversamos na primeira parte, não existe nenhuma política pública, tá certo, de agrupar essas reservas e de que elas fossem de fato usadas para coisas ambientais, como produção de água, garantir a preservação da biodiversidade, ter estudos sobre essa biodiversidade para gerar novos produtos ou novas... Nada, não existe isso. Tá, e por certo? outro lado, duas questões, uma que me vieram. 1 milhão de hectares, digamos, a ser recuperado, ao custo de quanto custa para um hectare? Olha, varia muito, Resch. O que a gente tem visto aí são coisas absurdas, na faixa de 11 mil, 15 mil reais um hectare. É muito mais caro do que você fazer qualquer cultura agrícola. Muito mais caro. E sem nenhuma perspectiva de rendimento, porque se você fizesse isso e fosse pago pelo serviço que essa área vai prestar, ainda se tem alguma noção econômica. Acabou, é uma despesa e acabou. É uma despesa e acabou. Tá. Agora ela vai gerar, sim, serviços importantes para a coletividade. Vai gerar. Só que ele não é pago, quer dizer, se você produz alimento, você é pago pelo alimento que você produz. Se você produzir água, você não é pago pela água que você produz. Ou se você produzir biodiversidade, você também não é pago por isso. Se você produzir equilíbrio climático, você não é pago por isso. Não tem cabimento. Isso tem que ser uma política de Estado. Não pode ser uma política de particular. Agora, para o Estado é muito cômodo. Você é obrigado a ter e acabou. Eu não quero saber se você vai fazer bem feito, mal feito, se aquilo vai ter resultado bom ou ruim. Quer dizer, então, veja bem, a argumentação de quem quer essas ADIMs é que você teria
muito mais áreas naturais. Não adianta nada você ter área natural, como eu te falei, a propriedade média do estado tem 63 hectares. Você fazer reserva de 10, não vai resolver Jardinzinho. nada. Jardim. Eu converso com o pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, Eduardo Pires Castanho Filho, que está virando um super especialista nessa questão. Porque, tudo bem, tem um código difícil, tem que cumprir e tal. Agora, ele tem que ter uma função. Se é só para ter um matinho lá, não adianta, gente. É Não isso que você está dizendo. Exatamente. Vamos no intervalo rápido e a gente vem para a conclusão, se é possível, dessa questão complicadíssima. Até já. O sítio da Doniara é assim, ó. Tem um rio, aqui tem a casa que encheu de água, que está perto do rio. A casa da caseira é aqui no alto, aqui é baixo, né, rio. Do outro lado do rio era plano, hoje não dá mais para andar. É assim. É? É tanto passa caminhão. Esse lado todo é reserva. Sei. Tem aquelas samambaias da serra, Uhum. Nora. Ok, estamos de volta. Eu estava contando uma coisa aqui para o Eduardo Pires Castanho Filho, que é o entrevistado, explicando para nós essas questões do código florestal, como é que vai fazer, como é que não vai. Aí eu me lembro de um dos primeiros programas que o Eduardo veio aqui, que ele me falou um negócio que eu vivo repetindo. Você me desculpa, eu não pago. Eu tô que nem aquele que quer olhar Não o paga verde. royalties. Não pago royalties. Uma reserva, para ter função, ela tem que ter um certo tamanho. 3 Sim. árvores não adiantam nada. Exatamente. E é isso que esse pessoal continua insistindo. Exatamente. Eles querem a árvore. Querem a árvore. Querem que tenha. Não sabe para quê. Eles querem obrigar o proprietário a ter. É isso. Quer dizer, agora, se ele vai ter bem feito, mal feito, Não importa. se vai ter. Claro. Tem um prazo para essas ações diretas de inconstitucionalidade? Olha, isso Porque já. o Supremo está lotado de coisa para fazer. Não, eu sei. Isso aí começou logo que a lei foi feita, 2012, 2013. Inclusive nós fizemos, pelo IE, um trabalho portentoso sobre isso. Levantamos as questões legais, as questões técnicas, científicas, etc. Isso está parado lá no Supremo desde 2013. 2012, Quase 3 anos. 2013. Agora foi marcada essa audiência pública. Você falou que vai ter uma reunião. Uma audiência pública dia 18 em Brasília. Né? Isso, assim, as associações... É 18 de abril, viu? 18 de abril. As entidades representativas dos vários setores, do setor ambientalista, do setor produtivo, etc., provavelmente do setor jurídico, vão estar lá representadas e vão ter oportunidade de expor, não sei se é para o próprio ministro, que é o Fux, ou para o pessoal da equipe dele, os pontos de vista técnicos de cada um. Né? Por que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, dependendo agora. Eu acho que, Resch, que é fundamental o seguinte: esse negócio de fazer conservação ou preservação por porcentagem, mas eu não consigo entender da onde que podem ter tirado um negócio desse. Tem alguma consequência jurídica que impõe que isso seja feito assim? Porque se você pegar a própria metodologia que o Ministério do Meio Ambiente usa para estabelecer as unidades de conservação, uma das coisas mais fundamentais que existe é tamanho. É tamanho e forma. Quer dizer, se você tem um tamanho, a linguiça, você não conserva nada. Você tem que ter formas quanto mais arredondadas, melhores, porque do ponto de vista dos processos ecológicos que vão se dar naquela área é muito melhor. Entendeu? Agora você faz uma lei onde você quer 20% do território de um estado, estado como São Paulo, por exemplo, estão ocupados há 100 anos. Quer dizer, você já está com aquilo tudo sedimentado e não sei o que lá. E acha que isso vai ter alguma relevância ambiental. Não, você vai criar cobra, você vai criar roedor. É porque esses animais, não tenho nada contra. Então, jararaca,
Porque ele sobrevive em condições muito hostis. Você acaba com o predador natural, vem o roedor, o rato, esse tipo de coisa assim, se multiplica. Ele atrai as cobras, Que gosta de comer rato. que gostam de comer rato, exatamente. Quem come cobra? Não sei. Mussurana. Ah, muço. A mussurana é uma cobra que come cobra. É, eu não sabia. E aí Eu ela é sei- preta, cheia de coisinha douradinha, assim. Ah, eu sei que é o seguinte, tem um ditado popular que diz que cobra que não se arrasta não engole sapo, não fala rato. Não. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você começa a ter uma seleção negativa, Sim, 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 sim. biologicamente negativa, quer dizer, você aumenta a biodiversidade do ponto de vista ruim. Né? Então, quer dizer, Não, tem isso não é levado em consideração. E aquela coisa que nós discutimos do cerrado, que é você manter os mananciais, pô. Sim. Sabe? Você tem que manter. Então existe uma necessidade de você ter isso. Agora você vai largar isso nas costas do produtor rural? Da onde que vem uma loucura Não tem dessa? sentido, você tem razão. O negócio de porcentagem eu não tinha pensado, mas não tem muito sentido mesmo. Para São Paulo, por exemplo, eu sei que aqui nem eu nem você são bidu, eu não adivinho o preço, você também não tem fórmula pronta. Mas o que seria aceitável que fosse feito no estado de São Paulo, na tua opinião? Para resolver essa questão. Então, Você já me deixou claro, os telespectadores já sabem disso. Depois que se desmata uma área, você nunca mais consegue recompô-la como ela era Como ela originalmente. era. Ponto. Não adianta discutir, gritar por isso. Não Exatamente. consegue. Então vamos lá. Vamos ver o que você sugere. então, pela lei, e aí não é o fato de eu achar a lei ruim que ela não deva ser cumprida. Você teria que ter 20% da área do estado sem as ADIs. 20% da área, Só para te avisar, nós temos 3 minutos. tá, do estado com vegetação natural. Tá certo? Você reflorestou, por exemplo, todas as beiras de rio, ainda sobrou um pouquinho. Esse pouco que sobrou, eu acho que o estado tinha que assumir isso e fazer o reflorestamento aonde? Nas áreas de recarga de aquífero, que é toda aquela cuesta que vem lá do norte e passa para o São Carlos, Botucatu e não sei o quê. Pegar essas bacias aqui perto de São Paulo, tá certo? Que é nascente do Tietê e não sei o quê, um programa vigoroso de recomposição das áreas para você garantir a reposição das reservas subterrâneas aqui, para não secar mais a represa como secou. Isso é por quê? Porque você consumiu a água que estava no subsolo. Agora até repor. E você tem pelo estado outros rios, outras bacias que também têm problema de recarga. Então você teria no estado para usar essas áreas de reserva isso daí. Qual seria o mecanismo? Eu ainda acho que o melhor mecanismo era o estado pagar um aluguel por isso. Ele faz a coisa, paga um aluguel para o proprietário, tá certo? E isso, pô, sai desculpa a palavra, na urina, tá certo? Em termos da arrecadação de ICMS só do setor rural. Isso o que o Castanho está dizendo é o seguinte, você precisa ter um homem ou uma mulher, não importa o sexo, que esteja preocupado com São Paulo no ano 2150, Isso. no ano 2200. Isso. Para não faltar água, quer dizer, tem que fazer agora. Agora, eu não conheço ninguém que está preocupado com Não. 2100, né? Está preocupado Para com o dia 2018. seguinte, exatamente. Agora com o minuto seguinte. É. Castanhola, mais um belíssimo programa. Eu Obrigado. quero te agradecer Tem nada. e dizer que cada vez que eu ler alguma coisa disso, você vem aqui porque eu acho que o assunto é da maior importância. Exatamente, se fosse só essa questão de se preparar para daqui 100 anos, já valia a discussão. É Só verdade. pega a questão da água. É verdade. Agora quer que o proprietário que tem 60 hectares faça uma reserva de 10 para criar pernilongo. É. Se é que vai ter pernilongo. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer te receber. Sim. Gente, até o próximo Mercado Futuro. Até lá.